Bom dia! Nessa noite aqui muito linda, nós vamos receber o excelentíssimo senhor governador de Banananás, senhor Pio Gustavo. Pode entrar, Pio Gustavo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, beleza? A viagem foi boa, sinta-se em casa aí. Tá bom? E vamos receber também nosso grande amigo B1. Ô, B1. Vamos começar a entrevista então? Vamos lá? Então vamos. Senhor Gustavo, o que é participação política? Conforme o contexto histórico, social e político, a expressão participação política se presta em inúmeras interpretações. Se considerarmos apenas as sociedades ocidentais que consolidam regimes democráticos, por si só, o conceito pode ser extremamente abrangente. A participação política designa uma grande variedade de atividades, como votar, se candidatar a algum cargo eletivo, apoiar um candidato ou agremiação política, contribuir financeiramente para um partido político, participar de reuniões, manifestações ou comícios públicos, proceder à discussão de assuntos políticos, etc. O conceito de participação política tem seu significado fortemente vinculado à conquista ou dos direitos de cidadania. Em particular, a extensão dos direitos políticos aos cidadãos adultos. Sob essa perspectiva, podemos delimitar três níveis de participação política. A participação ultrapassa o momento eleitoral, implica o pleno acesso à informação para que a democracia seja de fato colocada em prática. E quais são as formas de participação política? Existem três níveis de participação. O primeiro pode ser denominado presença, trata-se da forma menos intensa de participação, pois engloba o comportamento tipicamente passivo. Já o segundo nível de participação pode ser denominado de ativação. Está relacionado com as atividades voluntárias que os indivíduos desenvolvem dentro ou fora de uma organização política. E o terceiro nível? Então, o terceiro nível de participação política está representado pelo termo decisão. Trata-se da situação em que o indivíduo contribui direto ou indiretamente para uma decisão política. E quais seriam as formas de participação política? As formas de participação política são eleição, plebiscito, referendo, iniciativa popular e orçamento participativo. Eleição é todo o processo pelo qual um grupo designa um de seus integrantes para ocupar um cargo por meio de uma votação. Na democracia, é o processo que consiste na escolha de determinados indivíduos para exercer o poder soberano, concedido pelo voto através do voto, devendo estes, assim, exercer o papel de representantes da nação. A eleição pode-se processar com o voto de toda a comunidade ou de apenas uma parcela da comunidade, os chamados eleitores. Plebiscito é uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída, de modo a aprovar ou rejeitar as opções que lhe são propostas. Entendi. O referendo é uma consulta ao povo após a lei ser constituída, em que o povo ratifica, sanciona, a lei já aprovada pelo Estado e o povo a rejeita. E o que você me diz dos orçamentos de investimentos das prefeituras municipais? Olha, geralmente o orçamento dos investimentos de prefeituras municipais, através do processo da participação cidadã, esses processos costumam contar com as assembleias abertas e periódicas e etapas de uma negociação direta com o governo, com diferentes metodologias em cada município em que o OP é executado. Suas assembleias costumam ser realizadas em sub-regiões, ou então municípios, bairros ou distritos, em discussões temáticas e ou territoriais, elegendo também delegados que representarão um tema ou um território nas negociações com o governo. Iniciativa popular. E, Pio Gustavo, qual é a relação entre participação política e democracia? Olha, tomando como base sociedades contemporâneas que consolidam regimes democráticos representativos, países da Europa Ocidental, América do Norte e Japão, o ideal democrático que emergiu nessas sociedades supõe cidadãos tendentes a uma participação política cada vez maior. Contudo, numerosas pesquisas sociológicas na área apontam que não há correlação
Entre os 3 níveis de participação política considerados assim, ademais, a participação política envolve apenas uma parcela mínima dos cidadãos. A forma mais comum e abrangente da participação política está relacionada à participação eleitoral. É um engano, no entanto, porque haja, com o passar dos anos, um crescimento ou elevação dos índices desse tipo de participação. Mesmo em países de longa tradição democrática, o ato de abstenção, isto é, quando o cidadão deixa de votar, às vezes atinge índices elevados. Os Estados Unidos são um bom exemplo. Em outros casos, porém, quando a participação nos processos eleitorais chega a alcançar altos índices de participação, isso não